Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, vamos começar o programa de hoje assistindo como foi a apresentação do novo bispo auxiliar para a comunidade. A missa de Dom Irineu Roman foi celebrada na Catedral Metropolitana de Belém. Uma manhã de festa em Belém, a arquidiocese acolhia seu novo bispo auxiliar, Dom Irineu Roman. O bispo auxiliar ele é nomeado pelo Papa, depois ordenado, e ele é acolhido na igreja a qual ele servirá. É o que estamos fazendo hoje, recebendo com alegria Dom Irineu. A catedral repleta, o povo cheio de alegria, o clero, toda a representação da arquidiocese. Nós acolhemos com o coração aberto este novo irmão que virá para servir, para ajudar no trabalho de evangelização em nossa arquidiocese de Belém. Com a mesma alegria que foi acolhido, Dom Irineu Roman também recebeu as pessoas e a missão. É o primeiro dia. Estou emocionado por isso, mas eu quero deixar o meu recado de que me sinto muito feliz de poder servir essa igreja de Belém, essa arquidiocese, junto com os demais bispos, trabalhando em unidade, em comunhão. E conto com todos os que colaboram com a evangelização. Dom Irineu foi ordenado bispo no dia 19 de março em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e auxiliará nas atividades da arquidiocese. As visitas às paróquias, às crismas, o acompanhamento de várias áreas. E especialmente eu confiei a Dom Irineu as visitas pastorais, a aplicação do projeto da CNBB, uma nova paróquia, comunidade de comunidades, e a expansão da vida da igreja, a criação das novas áreas, das novas paróquias. Essa é a tarefa que ele assumirá a partir do dia de hoje. Por isso, a exemplo dos demais bispos, exercerei meu ministério em sintonia com a Fundação de Nazaré de Comunicação e as demais mídias desta área metropolitana. A Paróquia da Transfiguração do Senhor, localizada no Curuçambá, em Ananindeua, promove neste domingo a caminhada paroquial da juventude, um momento de integração e entrosamento dos jovens da comunidade. A concentração da caminhada começa às 16 horas na Igreja Matriz. Nessa semana, a Paróquia de Santo Antônio de Lisboa promoveu o lançamento da festividade 2014. Benfeitores e paroquianos participaram do coquetel realizado no Salão de Festas do Edifício Roma. Durante a cerimônia foi apresentado o cartaz da festividade deste ano, que tem como tema Santo Antônio da Prisão para as Correntes. O pároco Frei Edilson Rocha agradeceu a todos que contribuíram para a realização da festa. Nós queremos então, abraçar cada um e cada uma de vocês, acolher nesse momento, todos se sintam bem-vindos e bem-vindas, todos os coordenadores das nossas comunidades, os coordenadores da festa, Santo Antônio, os nossos patrocinadores. 74 alunos da Escola Diaconal da Arquidiocese de Belém receberam a Ordem do Leitorato no último final de semana. A solenidade foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. O clima de confraternização contagiou as famílias. Leonilde estava feliz pelo pai. Um momento assim muito especial, um momento de gratidão a Deus, porque eles estão hoje nessa segunda etapa da escola, das atividades da Escola Diaconal, que é o leitorato. E assim, a família está feliz e orante ainda, e permanentemente orante, pedindo a Deus que o discernimento e a vocação dele seja confirmada a cada dia mais. Seu Manuel Jerônimo é um dos 74 alunos da Escola Diaconal Santo Efrem que se preparam para o diaconato. Este dia é de muita alegria, porque nós vamos receber o dom ministerial de poder ler a palavra de Deus. É alguma coisa que nos enche de alegria, de gratidão e que faz com que nós peçamos para Deus as graças que nos capacitem para esse exercício tão importante para a sua igreja. A alegria Giovanni compartilhou com a comunidade. São 20 anos dedicados à paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio.
Primeiramente, eu segui o que a Bíblia nos fala, né? Que devemos seguir para águas mais profundas. Já temos uma caminhada na igreja há bastante tempo, e aí, vendo essa necessidade de caminhar para águas mais profundas e servir ao irmão, estamos aqui estudando, e com a graça de Deus chegaremos lá. Na noite desse sábado, aconteceu a missa do leitorato na paróquia São Pio X. Esta é a segunda etapa da formação rumo ao diaconato. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Os candidatos às ordens, seja o diaconato, seja o presbiterato, devem percorrer os estágios de serviço. Então, eles recebem o ministério de leitores para proclamar oficialmente a palavra de Deus, para servir na catequese, na formação das pessoas nas paróquias. E quando recebem essa tarefa, eles vão se exercitar numa das dimensões da vida da igreja, que é a palavra. Para só depois, no último ano de formação, 2015, eles farão o treinamento sendo ministros do altar como acólitos, para então em 2016 receberem a ordenação como diáconos permanentes da nossa arquidiocese. É uma etapa de formação. A igreja tem sempre essa sabedoria de que as pessoas que vão trabalhar como ministros ordenados se exercitem nos vários serviços próprios da igreja. Durante a cerimônia, o arcebispo dedicou o evangelhário a cada candidato. Para nós é um sinal de muita esperança, porque todos eles agora vão receber a orientação para os estágios pastorais e eles então vão manifestar, através da sua presença nas paróquias, a sua prontidão, a sua disposição para o serviço da palavra de Deus. Então é um ganho muito grande para a nossa igreja ter mais 74 pessoas comprometidas fortemente e instituídas também oficialmente com a palavra de Deus. Ao receber o leitorato, os candidatos ao diaconato estão reconhecidamente aptos ao anúncio do Evangelho. É uma satisfação, é uma alegria, é poder servir a igreja, ajudando os nossos irmãos e irmãs na sua caminhada. É uma satisfação também pessoal, né, familiar, de compromisso enquanto cristão, né, de trabalhar para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, mais fraterna. Esse é o grande papel que nós entendemos que devemos servir enquanto caminhantes para o diaconato. Com mais essa etapa cumprida, o caminho segue rumo à formação em 2016. O diaconato não é uma vontade própria, uma vontade da família, uma vontade, mas é uma vocação, né? Então, se nós temos essa vocação, então nós recebemos essa graça, né? E estamos aqui para receber esse envio, né? Se não tiver auxílio da família, não pode ser realizado, né? Então, a minha família, ela é primordial nessa realização, né? Nós vivemos num mundo falacioso, né? Onde nós precisamos comunicar essa verdade, né? Que salva, que liberta. Então, é um ministério importante, né? Durante a Semana Santa, tradicionalmente em Belém acontecem várias encenações da Paixão de Cristo. Uma delas é a do Grupo Jave, da qual a Sandra Pinheiro, que faz parte da coordenação desse grupo, está aqui com a gente. Sandra, vários anos vocês já realizam, é bem tradicional a encenação do grupo de vocês e mais um ano estão presentes. Como é que é para vocês fazerem esse grande trabalho? É uma grande emoção, porque nós trabalhamos com jovens, justamente aqueles jovens que moram ali na área da terra firme, né? Tem aqueles problemas familiares, então a gente tenta resgatar esses jovens através de teatro, de eventos, durante as missas. E a Paixão de Cristo é o tradicional de todos os anos. Agora, como é que acontece? Vocês ensaiam durante muito tempo antes? Como é que é essa reunião do grupo? Bem, durante 2 meses antes da Paixão de Cristo, nós nos reunimos e começamos a fazer alguns eventos assim para arrecadar dinheiro, para arrecadar coisas para os cenários e também para fazer os ensaios, né, da Semana Santa.
Agora, a cada ano, vocês tentam adaptar esse roteiro, trazer novidades? Sim. Todos os anos nós tentamos adequar pela campanha da fraternidade, algumas coisas que estão acontecendo no bairro ou então no Brasil. A gente tenta adequar nessas situações assim. Para que a gente possa entender, o Grupo Jave ele existe há quanto tempo e quem faz parte dele? Olha, nós estamos 15 anos já trabalhando com jovens. Quem faz parte são os jovens ao redor da Terra Firme mesmo, né? Do bairro da Terra Firme. E das comunidades ao redor. Agora, que fazem parte da encenação da Paixão de Cristo, quantos são? 55 jovens. São essas pessoas que fazem todos esses ensaios para que tudo esteja certo. Agora, vamos entender a encenação. Ela vai acontecer quando e onde? Quem pode participar? Olha, a encenação ela vai ser feita na paróquia de Santa Maria, na quadra, né? E quem participa são os jovens que participam o ano inteiro, né, do grupo. Temos uma quantia de 50 jovens e eles que fazem parte, que fazem as encenações junto com a gente. Agora, quem quiser acompanhar, quem quiser assistir a Paróquia de Santa Maria, ela fica localizada onde? E as encenações são quando? Na Passagem Castanheira, número 42, se eu não me engano, número 2 e na Terra Firme. Agora vai ser no dia 18 e 20, em que horário? 7h30 começa. 7h30 da noite, Isso. Na própria frente da paróquia? Então... na quadra, ao lado. Ok, obrigada, viu, Sandra, pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais. Agora a gente vai aproveitar esse momento de Semana Santa e conferir como vai ser a agenda dos nossos bispos da Arquidiocese de Belém para essa semana. No domingo de Ramos, dia 13 de abril, Dom Alberto preside a procissão e bênção de Ramos. A procissão sai às 8h30 da manhã da Igreja de Santo Alexandre até a Catedral Metropolitana. Na segunda-feira, dia 14, às 8h30 da manhã, o arcebispo de Belém estará na reunião do presbitério da Arquidiocese, na Igreja de Santo Alexandre. Já na terça-feira, 15, Dom Alberto estará na missa de posse do Padre Adolfo, na paróquia São Francisco Xavier, às 7 da noite. Na quinta-feira, 17 de abril, o arcebispo de Belém celebra a missa dos Santos Óleos na Catedral Metropolitana, às 9 da manhã. E ainda na Catedral, ele celebra às 6 da tarde a missa da Ceia do Senhor. No dia 13 de abril, domingo de Ramos, Dom Teodoro celebra a missa e a bênção de Ramos na comunidade de Boa Vista, no Baixo Acará. E na segunda-feira, dia 14 de abril, o bispo auxiliar de Belém fará a visita ao Carmelo Santa Terezinha, em Benevides. Neste domingo de Ramos, Dom Irineu Romã celebra às 7 da manhã a missa na paróquia Bom Pastor. Às 3 da tarde, ele terá um encontro com a juventude e às 5 da tarde, o bispo auxiliar celebra a missa na catedral. No dia 14 de abril, Dom Irineu estará na espiritualidade do clero, às 8h30 da manhã, na igreja de Santo Alexandre. Dom Irineu celebra no dia 15 de abril, às 7h30 da noite, a missa na comunidade Rainha da Paz, da paróquia Arcanjo São Miguel. E no dia 16 de abril, o bispo auxiliar estará no encontro com os jovens em Ananindeua. No próximo domingo, dia 20 de abril, tem início a festividade de homenagem a São Jorge aqui em Belém. O seu Pedro Paulo Ribeiro está aqui com a gente para dar detalhes dessa programação. Esse é um momento de expectativa, a realização dos últimos detalhes da festa. Como é que está o clima na comunidade? Então, chegou neste ano de 2014 o grande evento da festividade de São Jorge no bairro da Marambaia, na paróquia de São Jorge. O evento ele acontece de 20 a 29 deste mês, paróquia de São Jorge, que é administrada pelos padres Joseleitos, a comunidade toda esperando este grande acontecimento que é a festa. Estamos prontos para muitas orações e receber as bênçãos, a intercessão de São Jorge junto ao nosso Deus maior. E como é que foi pensada nessa programação desse ano? A gente destaca alguns momentos importantes? Sim, nós temos momentos importantes, como é o tema deste ano, né, relacionado ao tráfico de pessoas, tráfico humano. E também este ano é o primeiro ano em que o evento ele vai acontecer nas dependências da paróquia de São Jorge. Até então nós fazíamos nos clubes, ali próximo no bairro da Marambaia.
Desta vez não, o evento vai ser nas dependências da paróquia, vai ser bem mais aconchegante, a pessoa que termina de assistir a missa, a comunidade, já está dentro da festividade. Agora no dia 23 a gente tem uma noite especial? Dia 23 é o dia do Santo Padroeiro, São Jorge, e esta noite é a noite maior, é a noite especial, onde há uma grande procissão pelas ruas do bairro de São Jorge, saindo por volta de 17 horas, e aí todos voltam por volta das 19 para acontecer a grande celebração que é a missa. São Jorge, como todos sabem, é o santo padroeiro dos artistas, dos jornalistas, dos radialistas, do pessoal de televisão, jogadores de futebol, é o santo padroeiro da Marambaia. E a gente lembra, Pedro, que essa missa do dia 23, a partir das 10 da manhã, será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Eu peço para que a gente conclua a nossa entrevista, você convidando a quem está nos assistindo a participar dessa festividade. Só a força da TV Nazaré já é o suficiente. Mas aproveitar esses segundos que nos dão para dizer que, mais uma vez, o povo da Marambaia, o povo da paróquia de São Jorge, está aguardando com a comunidade para recebermos toda Belém, porque na Marambaia, a paróquia de São Jorge, ela é única em Belém. Então todos podem se dirigir ali para a Avenida Dalva, bairro da Marambaia, que nós vamos estar lá felizes da vida, aguardando com muitas orações, com muita festa, com missas, aguardando o povo. Muito obrigado. Eu que agradeço o senhor por estar presente aqui dentro do nosso programa, e o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Nesta segunda-feira acontece o grande encontro dos benfeitores do Seminário São Pio X aqui da Arquidiocese de Belém. O Paulo Felipe está aqui comigo para dar detalhes desse encontro. Paulo, mensalmente acontece esse encontro com os benfeitores, qual a importância disso? O encontro que acontece todo mês no nosso seminário, o Seminário da Arquidiocese de Belém, o encontro dos benfeitores é um momento oportuno para o encontro dos seminaristas, da comunidade formativa do Seminário São Pio X, com aqueles que ajudam na manutenção do nosso seminário. A importância dos benfeitores é justamente essa, eles são os mantenedores deste seminário, desta obra de Deus, que acontece na nossa arquidiocese, que forma os nossos futuros padres para a missão aqui na Amazônia. Então, o que a gente entende, a Arquidiocese de Belém, ela custeia parte dos gastos do seminário. O restante vem desses benfeitores? Isso mesmo. Os benfeitores são esses que, de forma financeira e material, traz para nós essa manutenção tanto do prédio, como também na alimentação, materiais de limpeza, pois somos muitos seminaristas, somos 22 seminaristas, contando seminário propedêutico e seminário maior. Seminário maior somos 16. Então, além de alguns padres, então os gastos são altos. Então, nessa questão, eles são muito importantes para a manutenção do nosso seminário. Atualmente, vocês têm quantos benfeitores? Atualmente estamos divididos em grupos e aqueles que são individuais. Em grupos, mais ou menos 30 a 40 benfeitores e chegando a um número de 200 benfeitores, cerca, contando em grupos, porque pode ser em grupos, cada paróquia forma um grupo que vai manter de alguma forma assim o seminário, seja com material de limpeza, seja com alimentação, ou financeiro também. Agora, quem quiser ser um benfeitor, como é que faz? Pode entrar em contato com o seminário? Isso mesmo. Pode entrar em contato através do telefone que se encontra no rodapé do seu visor, ou também com um dos seminaristas nas paróquias, ou pode procurar o seu pároco para saber como você pode fazer para ser um benfeitor do nosso seminário. E dessa forma você está contribuindo com as vocações da nossa arquidiocese, com o futuro da nossa arquidiocese, que são os padres que vão para a sua paróquia.
Obrigada, Paulo, pela sua presença aqui no Notícias. A gente espera que essa entrevista ajude as pessoas a sentirem esse chamado, a contribuir, a ajudar também. Muito obrigada. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem do Movimento dos Focolares, que celebrou 50 anos da chegada aqui na Amazônia. E a presidente e co-presidente do movimento estiveram em Belém, onde se reuniu com jovens, adultos de todos os estados da região norte, inclusive o Maranhão e o Piauí. Mais de 1.500 pessoas participaram da celebração de aniversário do movimento, que foi realizado no hangar aqui em Belém. É a primeira vez que a presidente do Movimento dos Focolares vem a Belém. A viagem faz parte da agenda de Maria Emma Usvoce por ocasião dos 70 anos do movimento. Eu vim no Brasil para encontrar a comunidade do Movimento dos Focolares que está no Brasil. Eu avuto la gioia di cominciare dal nord-est, dal Pernambuco. E tive a alegria de começar pelo Nordeste, no Pernambuco, em Pernambuco, onde começou a história do Brasil e a história do nosso movimento aqui. A visita à região norte coincide com os 50 anos do movimento na região. Esse ano nós temos a felicidade de receber a presidente do Movimento dos Focolares, Emaus, e o co-presidente Giancarlo, que vem nos visitar e conhecer a vida do Movimento dos Focolares, como vivem os membros do movimento, né, conhecer mais de perto as experiências que cada um passa, que cada comunidade vive, o empenho social que essas comunidades estão abraçando junto com a igreja. Então esse é um dos objetivos da viagem. O encontro conta com a participação de 1.500 pessoas que compartilham experiências da vivência no Carisma. Esse encontro ele é de fundamental importância para nós, membros do movimento, porque ele permite que a gente se una a todo o movimento dos focolares no mundo inteiro. A gente sente, com a presença dos fundadores aqui, a gente sente através das experiências nossas que nós vivemos aqui na nossa região, que a gente pode compartilhar com eles, e aquilo que eles trazem também de todo o mundo do movimento dos focolares, de todos os outros países, a gente sente que o movimento é uma oportunidade de viver essa unidade com toda a obra do movimento no mundo inteiro. O encontro fortalece o movimento e ensina, uma experiência única para quem veio de longe viver esse momento. Vir para Belém significa muito para mim, porque me dá uma oportunidade de aprender com os presidentes, com os atuais presidentes do Movimento dos Focolares. Dentro de tantas dificuldades que foram para eu chegar aqui, eu pretendo aprofundar a minha vivência como um membro, ouvir deles, né, sugestões e crescer, né, para que eu possa viver melhor na minha cidade. A essência do Movimento dos Focolares é a unidade. A essência do Movimento dos Focolares, que é um movimento que nasceu do seio da Igreja Católica, é a vivência do Evangelho, viver o amor recíproco, ver nas outras pessoas a figura de Jesus e amar, né, como se a si mesmo. Então essa é o real objetivo do Movimento dos Focolares, é a construção da unidade no mundo, que é vivendo o Evangelho concretamente. Eu comecei a contribuir com o Sateré Maué no sentido de fortalecer, né, a língua deles e revitalizar alguns saberes tradicionais por uma demanda deles, né? E a metodologia, digamos assim, o que motiva é o carisma da unidade, né, que coloca um dos pontos, fazer-se um com aqueles que precisam. E isso era uma demanda dos indígenas e poucas pessoas se interessam por causas desse tipo. O Movimento dos Focolares ganhou o Brasil. Em 1967, Dom Mário, que está aqui ao meu lado, levou o movimento para o Amazonas. Dom Mário, como foi esse momento? Bom, olha, eu conheci o movimento quando era ainda seminarista, tinha 18 anos, né? E esta espiritualidade iluminou muito a palavra de Deus para mim, o Evangelho. Iluminou também a minha vida de seminarista primeiro, depois de padre. Ainda fiquei, em 65, me tornei padre, fiquei 2 anos ainda como vice-reitor do seminário. Em 67 cheguei no Amazonas, precisamente na diocese de Parintins. Eu me sinto um pouco um vovozinho, né? Porque comecei tanto tempo atrás, batizei muitas das pessoas que depois, mais tarde, eu celebrei o casamento deles, né? Toda vez que tem um encontro em Mariápolis, em Manaus, dá sempre aquelas 600, 700 pessoas, eu me sinto um pouco, digo, pronto, olha, a gente semeou, mas esta semente cresceu e agora já é uma árvore, né? E tudo vem desse ideal que conquistou a gente, né? Que no fundo é evangelho, não é nada de novo, né? Não é que seja uma novidade, mas é um evangelho tomado a sério, né? Um evangelho vivido,
que a nossa ponto principal é viver a palavra, né? Vivendo a palavra você descobre o amor de Deus, descobre o amor ao próximo, descobre que é bonito viver em unidade, porque quando estamos unidos tem a presença de Jesus no meio de nós. É este Jesus que trabalha, não somos nós, né? O segredo está aí, viver, se querer bem, estar unidos, com a união nossa, Jesus está presente e Ele age e converte todo mundo. A espiritualidade do Focolare é a espiritualidade da unidade, que todos sejam um para que o mundo creia. É a coisa mais atual, porque faz parte daquele testamento que Jesus deixou com a sua oração junto aos seus discípulos nos últimos momentos ali da última ceia. E por isso é plenamente atual, porque o nosso mundo hoje ele se torna aberto, ele é tocado quando existe a comunhão, o relacionamento entre as pessoas. E o que a igreja quer oferecer é este relacionamento. A vivência dessa espiritualidade tem contribuído muito para o diálogo, para o relacionamento entre as pessoas, dentro da Igreja Católica, dos cristãos uns com os outros, e também o diálogo, o relacionamento com pessoas que são de outros grupos religiosos ou até de outras convicções. O Clube dos Bons Amigos da Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, promove no dia 22 de abril mais um tradicional chá beneficente na sede social da Assembleia Paraense. Durante o evento são sorteados vários prêmios. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria da Paróquia da Trindade. Estão abertas as inscrições para o Retiro de Páscoa da comunidade Mar Adentro, que acontece nos próximos dias 17, 18, 19 e 20 no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. O objetivo do retiro é viver o mistério pascal através da liturgia. E vamos agora com notícias da Igreja no Brasil. Em São Paulo foi celebrada a missa de ação de graças pela canonização de José de Anchieta, declarado santo pelo Papa Francisco. A missa teve orações também em latim e tupi e foi transmitida pela TV Canção Nova. Cerca de 2.000 pessoas se uniram em oração durante quase 3 horas. Tenho muita admiração, porque eu faço missão jovem também e eu levo ele com inspiração. Um legado de vida muito importante de ser resgatado. E o Papa Francisco acho que fez bem e no momento certo. Uma bênção para São Paulo, ter o seu fundador canonizado, santificado, pelas suas virtudes de humildade, de trabalho missionário, de amor às pessoas, de amor ao Brasil. A canonização de Anchieta foi longamente esperada por esta igreja que está em São Paulo. O grande missionário São José de Anchieta deu testemunho de uma vida santa e foi reconhecido por isso ainda enquanto era vivo. Logo após a sua morte, foi aclamado apóstolo do Brasil. Agradecemos a Deus por este momento que nós estamos vivendo e por ter sido Anchieta colocado em lugar de evidência para servir como uma referência para nós, não só na igreja, mas também no povo brasileiro. O cardeal Dom Cláudio Umes, os bispos auxiliares da Arquidiocese e muitos sacerdotes da Companhia de Jesus participaram da solenidade que homenageou o mais novo santo brasileiro e, com os fiéis, agradeceram ao Papa Francisco pela canonização do apóstolo do Brasil. Eu fico feliz, fico pensando assim, a cultura que nós temos no Brasil de educação foi ele que trouxe. Também em São Paulo foi lançado o livro que faz análise do primeiro ano do pontificado do Papa Francisco. 11 teólogos brasileiros e 5 espanhóis se debruçaram sobre os primeiros atos e pronunciamentos do Papa Francisco. O resultado está no livro Papa Francisco, Perspectivas e Expectativas de um Papado. Poder dizer no campo da moral, no campo da ação social, no campo da catequese, no campo da teologia, da mulher. A obra apresenta 14 temas escritos por autores brasileiros e estrangeiros que abordam as falas, os gestos e as escritas do Papa Francisco nesse primeiro ano de pontificado, além das decisões tomadas por ele e as mudanças que devem acontecer na Igreja Católica. A publicação reúne temas caros para o atual Sumo Pontífice, como o retorno às origens cristãs, a abertura aos jovens e o ecumenismo. A importância do ecumenismo é a questão como os cristãos se entendem ou não entre si.
Segundo os autores, as leituras feitas até o momento apontam para um novo modo de ser igreja. Agora mesmo nessa semana, uma pessoa grita lá no meio da praça para ele: "Você", em italiano, "é a pessoa mais importante do mundo". Ele para, olha para a pessoa e diz: "E você também é a pessoa mais importante do mundo". É essa relação pessoal que marca o Francisco. Ele tem mandado a igreja para as periferias geográficas e periferias humanas, de tal forma que é fundamental que nós, igreja, olhemos para o testemunho do Papa e onde quer que estejamos, também concretizemos esse testemunho. E no Rio de Janeiro, uma das principais áreas de prostituição, recebeu nessa semana uma visita especial, a relíquia da Beata Irmã Dulce. Um encontro com aquela que ficou conhecida por se juntar aos mais necessitados. Os olhares de condenação deram lugar ao olhar santo de Irmã Dulce, que acolhe. O relicário chegou ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, agora aproveitando as reflexões do Ano Arquidiocesano da Caridade. A relíquia segue em peregrinação para incentivar a caridade social. E é justamente a falta de uma atenção sincera que faz com que toda quinta-feira dezenas de garotas de programa procurem a Capela São José na Vila Mimosa. Além de acompanhamento espiritual e psicológico, elas têm aqui auxílio social. Através da cesta básica, através, se ela tem um problema de saúde, vamos buscar o que é o problema, se ela quer um emprego, um curso. Separada e com 2 filhos para criar, esta mulher que não quis se identificar encontrou na prostituição a solução para a falta de emprego. Ao mesmo tempo em que começou a trabalhar na Vila Mimosa, ela conheceu as irmãs da Congregação Missionárias da Vida. Passei que do nada, estava vazio, não tinha ninguém. Eu vim, sentei, comecei a orar ao Senhor, pedi uma direção ao Senhor. Aí conversando, aí a irmã Verônica, que me atendeu, foi a primeira vez que eu vim aqui, foi até com ela que eu me identifiquei muito, muito boa. Todas elas, adoro todas elas. Irmã Verônica é francesa e atua na região há 4 anos. A missão dela é defender a vida e resgatar a dignidade destas mulheres que chegam com fortes feridas emocionais. Em um destes encontros, a imagem de uma mulher rezando de costas para o altar chamou a atenção da irmã. Eu vi que ela está rezando, a testa sobre o banco. Mas ela não sabe que Deus é atrás? E depois perguntei a ela, mas onde está Jesus? Você não sabe onde está Jesus? Ela, sim, sabe. Mas por que você fez assim? É porque não sou digna de olhar ele. Há poucos dias, a mulher que passou mais de 1 ano como garota de programa deu o primeiro passo para uma importante mudança. Ela conseguiu um emprego como faxineira e decidiu abandonar a prostituição. É um dinheiro que vem sujo, vai embora, no segundo não consegue fazer nada com esse dinheiro. Mas, sinceramente, eu não quero voltar, não. Durante o Domingo de Ramos, nós celebramos em todo o mundo o Dia Mundial da Juventude. E a Arquidiocese de Belém prepara uma programação especial para os jovens. O padre Everson Viana está aqui comigo para dar mais detalhes dessa programação. Padre, vamos ter uma grande caminhada com os jovens aqui de Belém. Fale um pouco para a gente como é que é essa programação. Com certeza nós teremos essa grande caminhada celebrando a jornada de Arquidiocesana da Juventude, que, como é bom frisar, todos os anos nós temos jornada da juventude. Temos aquela que acontece a cada 3 anos, que o Papa vem, todos os países do mundo inteiro estão reunidos em um local. Ano passado nós tivemos no Rio de Janeiro, em 2016 teremos na Cracóvia. Mas nas realidades diocesanas, todos os anos nós celebramos esta jornada. E como é de costume em nossa arquidiocese, nós celebramos com aquela grande caminhada com o bispo no dia de Ramos. E nós estamos nos organizando assim. Trazemos temas também dos 30 anos da entrega da cruz peregrina aos jovens em 1984. O tema da campanha da fraternidade deste ano com relação ao tráfico humano. E dentre outros temas que nós vamos refletir durante o percurso. E quem quiser participar, a jornada já acontece nesse domingo, a partir das 14 horas é a concentração. Como é que vai ser a programação desse dia? Bom, nós teremos a concentração às 14 horas, como você disse.
Depois nós teremos a leitura da mensagem do Papa para este dia, a mensagem que o Papa escreve aos jovens no Dia Mundial da Juventude. O Dom Irineu fará uma pequena exposição e reflexão acerca da mensagem que traz como tema Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E depois disso nós sairemos em procissão e durante a procissão nós teremos 3 paradas para refletir o tema da entrega da cruz e da campanha da fraternidade deste ano, além desta mensagem do Papa. A gente ressalta, Padre Everson, que a concentração vai ser na escadinha do Cais do Porto da Estação das Docas. Para quem não se lembra onde é, na verdade, é o local onde chega o Círio Fluvial. De lá os jovens seguem caminhada rumo ao quê? A Catedral de Belém? Isso, com certeza, rumo à Catedral, e lá nós encerramos com a missa às 17 horas. Agora, durante todo esse percurso, acompanham todos os bispos, Dom Alberto, Dom Teodoro, Dom Irineu. Então, quer dizer, a caminhada também é bem animada, vai um trio elétrico junto? Sim, nós teremos 3 ministérios de música animando esta procissão. O ministério que irá animar a procissão será o Exército de Deus e a comunidade Querigma, e a missa, a comunidade... São vários grupos. Essa programação ela conta principalmente com as novas comunidades, com esses grupos paróquias. Missionários. Agora, Padre, só para que a gente encerre a nossa entrevista, você convidando quem está nos assistindo, principalmente os jovens, a participarem dessa caminhada. Então eu convido a todos os jovens a participarem desta caminhada, uma caminhada de evangelização também. É preciso mostrar que a igreja é viva e que a igreja é jovem. O Papa, na sua mensagem, ele diz, desafia os jovens, a darem sim a Nosso Senhor. Então, esse convite aos jovens a participarem, estarem conosco neste domingo, às 14 horas, lá na escadinha do Cais do Porto, para sairmos nesta belíssima procissão de evangelização em rumo à nossa catedral. Muito obrigada, Padre Everson, pela sua presença dentro do Notícias Pastorais. A gente deseja um ótimo evento para todos nós. E agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Na Igreja das Mercês, a Semana Santa começa na quinta-feira com a missa do Lava Pés às 19 horas. Na sexta-feira, às 8 da manhã, acontece a Via Sacra e às 10 o Sermão do Encontro. Às 17 horas, a Paixão do Senhor. No domingo de Páscoa, as celebrações acontecem ao meio-dia e às 5 da tarde. Na Terra Santa, esse é um tempo de peregrinação aos santuários que recordam a paixão e morte de Jesus Cristo. Vamos conhecer agora o Santuário da Flagelação, lugar do último dia de vida terrena de Jesus Cristo. Quereis que solte o rei dos judeus? Eles gritaram novamente. Não, solte Barrabás. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Insultos, laceração, humilhação são lembrados no Santuário da Flagelação, onde, segundo a tradição, Jesus foi flagelado e condenado à morte. No século passado foi restaurada e hoje podemos ver nos vitrais verdadeiras obras de arte que retratam os fatos que aconteceram aqui. Depois dos momentos que Jesus viveu no Getsêmani, ele passa a noite preso e é trazido para cá. Aqui ele vive seu último dia. Mas não é esta a razão pela qual este lugar entrou para a história, e nem a brutalidade dos fatos que ocorreram aqui, mas pelo sentido de tudo isso. Um Deus que se entregou e sofreu por amor da humanidade. Esta é a minha vida que entrego por vós. É uma frase essencialmente eucarística, porque foram usadas por Jesus na Quinta-feira Santa, quando ele entrega seu corpo. Na Sexta-feira Santa, aqui neste lugar, no momento da flagelação, Jesus entrega seu corpo. Este é o segundo momento da Eucaristia. Também este é um momento eucarístico porque ele coloca em prática aquilo que ele disse no dia anterior. Não basta falar, devemos colocar em prática. E neste caso significa nos doar, entregar sua vida pelo outro. Donare se stessi per la vita degli altri. Assim como testemunhou o padre jesuíta de 75 anos, morto na Síria nesta semana. Padre Franz quis permanecer no país entregando sua vida como fez por mais de 50 anos, mesmo sabendo que corria risco de morte. Sua vida foi dedicada ao serviço, não só de cristãos, mas também de muçulmanos e todo o povo sírio. Como fez Jesus, ele mostrou de forma concreta o sentido de ser cristão. Esta é a minha vida que entrego por vós. Em Aracaju, um dos principais pontos turísticos se tornou o local de contemplar as dores de Jesus no caminho para o Calvário.
Os passos de Jesus no caminho para o Calvário foram acompanhados pelos fiéis num dos cenários mais visitados da cidade, a Orla de Atalaia. Conduzidos pelo bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique, os fiéis contemplaram a Via Sacra. A Via Sacra ajuda muito, porque vai colocando a gente dentro da paixão do Senhor, vai nos fazendo ter os sentimentos de Cristo e assim encher a nossa vida desses sentimentos e transbordá-lo para os ambientes nos quais a gente vive. Durante o caminho, cenas da paixão de Cristo ajudavam a mergulhar neste mistério de amor de Deus. Emoção e desejo de viver bem este tempo de conversão. A gente medita na Via Sacra aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu pela gente. A iniciativa de contemplar a Via Sacra em um dos pontos turísticos mais visitados de Aracaju nasceu do desejo de fazer com que o Evangelho não tenha muros nem limites, mas chegue onde o povo está. Esta inquietação fez com que Davi e outros jovens se juntassem para organizar o evento na Orla. O Papa Francisco nos exorta de ir pelo mundo e evangelizar, e de sairmos de dentro das nossas igrejas em busca das pessoas, em busca dos jovens, evangelizando, propagando a palavra de Deus. E o momento reúne até curiosos, que são atraídos pela movimentação. Desta forma, a palavra de Deus chega nos mais diversos lugares. O anúncio não fica só no nosso território, mas se estende a outras pessoas. A maioria das pessoas vem aqui para o lazer e agora está vindo para rezar. A Via Sacra da Orla foi encerrada com a Santa Missa. Na Igreja dos Capuchinhos, a encenação da Paixão de Cristo será no dia 18 com o grupo de teatro Renascer. A programação desse ano será dividida em 2 momentos. O primeiro a partir das 7 da manhã, com a Via Sacra em frente à paróquia, seguida de procissão até a comunidade de Santa Isabel da Hungria. O segundo momento, às 19 horas, será na quadra da paróquia com um espetáculo sobre a vida, a paixão e a morte de Jesus. E chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40069211. E a todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!